Ele pediu que eu levasse até o quarto dele à noite um carregador de celular. E ele estava com vestes inadequadas. Ele estava vestido de uma maneira muito informal, de cueca samba canção. E quando eu cheguei para entregar, ele deu um passo para trás me convidando para entrar no quarto. E eu me senti muito invadida, muito desrespeitada, como mulher e como alguém que estava ali para fazer um trabalho. Por exemplo, pedir para abraçar, pegar no pescoço, pegar na cintura, pegar no quadril. Isso acontecia na frente de outras pessoas. E essas promessas, às vezes, eram no pé de ouvido e na frente de outras pessoas, mas de forma com que outras pessoas não ouvissem. Você está diante do cargo máximo da instituição que você trabalha, pessoa que representa o nível maior de hierarquia, que tem que ser o líder e com uma conduta tão baixa, tão vil. Então, é muito ultrajante. E quando você se depara com relatos de outras mulheres, é o que motiva a dar um basta. Porque é uma conduta que se repete, se repete, se repete. Os relatos tanto se repetiam que o silêncio ou a lealdade poderiam ser recompensados. Ele dizia que quem estava com ele tinha a garantia de proteção, de ascensão profissional e que quem fosse leal seria recompensado por essa lealdade. E foi assim que Pedro Guimarães, homem de confiança de Jair Bolsonaro e presença constante nas suas viagens e lives semanais, se esquivava até agora das acusações de assédio sexual e moral contra servidores da Caixa. Os relatos que você ouviu foram obtidos pela TV Globo, depois que outras funcionárias revelaram a mesma conduta inapropriada do ex-presidente do Banco Estatal ao jornalista Rodrigo Rangel, do site Metrópolis. O Ministério Público Federal em Brasília abriu neste ano uma investigação para apurar as acusações. As 3 funcionárias ouvidas pela TV Globo já prestaram depoimento ao MP. Segundo elas, já foram ouvidas pelo menos outras 5 pessoas, incluindo testemunhas. O escândalo repercutiu imediatamente dentro e fora do governo. O próprio Bolsonaro esteve com Guimarães tão logo as denúncias vieram a público e teria dito a ele que a conduta seria inadmissível. Mas no início da tarde de quarta-feira, Pedro Guimarães continuava recebendo o apoio de bolsonaristas, como a deputada federal Carla Zambelli. E ele mesmo participou pela manhã de um evento para o lançamento do Plano Safra com a presença da sua mulher. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa. Acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Mas depois de resistir por 24 horas, o governo anunciou, no início da noite de quarta-feira, a saída de Pedro Guimarães. Ele será substituído na Caixa por Daniela Marques, atual secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia e pessoa de confiança do ministro Paulo Guedes. Na sua carta de demissão, Guimarães negou veementemente as acusações. Como foram as 24 horas entre a revelação das denúncias e o pedido de demissão do ex-presidente da Caixa? Como os servidores do banco percebiam a postura de Pedro Guimarães? E qual é o clima na campanha à reeleição de Bolsonaro após mais um escândalo, agora envolvendo um dos assessores mais próximos ao presidente? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com as repórteres da sucursal de Brasília, Jussara Soares e Geralda Dó. Fique com a gente. Jussara Soares, desde a noite de terça-feira, já tinha uma avaliação do Palácio do Planalto, de que a situação do Pedro Guimarães era insustentável à frente da Caixa Econômica Federal, uma vez que havia também a avaliação de que as denúncias de assédio sexual eram inadmissíveis, Mas o próprio presidente demorou praticamente 24 horas para tomar uma decisão. O que aconteceu ao longo dessas 24 horas
E ele foi demitido ou saiu a pedido, né? Que muda simbolicamente a forma como ele sai do governo. Realmente foram 24 horas muito tensas aqui por Brasília, né? Com muitas reuniões no Palácio da Alvorada, muitos telefonemas, mensagens de WhatsApp para tentar encontrar uma saída, né? Mas é importante dizer que desde o primeiro momento, assim que o site Metrópolis publicou as denúncias, já havia um entendimento ali do núcleo político, dos gerenciadores de crise, de que neste caso, ao contrário do que ocorreu com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, quando vieram as denúncias e que o presidente ali ainda tentou, né, chegou a dizer que eu botaria a cara no fogo, neste caso não caberia nenhum tipo de senão, sabe? Ou uma desconfiança em relação a isso. E aí os conselheiros agiram muito rapidamente para que o presidente fosse firme e não cogitasse a fazer alguma concessão ou colocar em dúvida as denúncias, principalmente porque são denúncias, né, de assédio sexual a funcionárias. E isso é um assunto muito sensível que atinge diretamente um público, né, um eleitorado que o presidente tem muita dificuldade, que é o eleitorado feminino nas urnas ali, tem dificuldade de ter votos nessa parcela da população. Então, assim, o núcleo da campanha, os gerenciadores de crise partiram, assim que souberam das denúncias, elas foram publicadas, já foram para Alvorada, se encontraram com o presidente e mostraram para ele a gravidade dos fatos e falaram, para explicar, olha, esse caso não tem, uma decisão tem que ser tomada. Ou o senhor demite ele, né, imediatamente, ou convença ele a pedir a demissão. Como você mesmo disse, é uma questão, é um detalhe, mas que para a vaidade do ex-presidente da Caixa, né, do Pedro Guimarães, fez uma enorme diferença. E aí hoje eu estava conversando, depois de fato da oficialização dessa demissão, que o Pedro fez uma carta de demissão, e aí foi publicado no Diário Oficial a exoneração a pedido, isso realmente, essa vaidade do Pedro, segundo essas pessoas ali do Planalto me contaram, que realmente demorou para que a demissão fosse concretizada, né? Embora a decisão tivesse sido tomada na noite de terça-feira, poucas horas após a publicação das denúncias. Muito obrigado a você por existir, por ter esse coração enorme no seu peito, sempre se antecipando aos fatos e se colocando no lugar dessas outras pessoas e compartilhando com elas, com essa felicidade. Jussara, o Pedro Guimarães chegou a ser cotado para vice na disputa à reeleição, né? Como é que você qualifica essa relação entre o Bolsonaro e o Pedro Guimarães? A relação deles enfim, eles não se conheciam em 2019, quando o Pedro foi indicado para a Caixa, inclusive o presidente Bolsonaro tinha ali uma certa resistência a ele, mas aos poucos ele foi ganhando, o Pedro Guimarães foi ganhando a confiança do presidente, pelo perfil mesmo dele, né, diz que ele era uma pessoa assim, no convívio ali, era uma pessoa que conseguia dialogar bem com o presidente, e Bolsonaro nas conversas sempre fez muitos elogios a ele, dizendo que ele entregava as ações para o governo que revertiam politicamente para ele. Então, no auge da pandemia, durante o pagamento do auxílio emergencial, o programa Casa Verde Amarela, teve em alguns momentos também que o presidente chegou a dizer que o Pedro Guimarães era um exterminador de bancos, referindo ali a uma série de vantagens que a Caixa Econômica vinha oferecendo para a abertura de contas. Bolsonaro também elogiou a abertura de agências pelo país, enfim, que acabava beneficiando muitos políticos também, né? Então, assim, o Pedro Guimarães, ele soube construindo, né? Ele não tinha uma relação com o presidente, mas ele soube ir construindo essa relação, primeiro pela proximidade física, porque ele realmente se fazia presente nos eventos, mesmo quando não tinha nenhuma relação com ele se enfiava nas viagens, que também não tinha nenhuma relação com a Caixa, por exemplo, Marcha para Jesus, motociata, ele realmente buscou um protagonismo político. Essa história do vice, pela minha apuração, pelas conversas aqui de bastidores, era muito mais um desejo do Pedro Guimarães do que foi de fato cogitado, sabe? Isso ficou muito claro ali no entorno do presidente, era isso, era ele
buscando um espaço político ali, isso de fato houve, mas nunca levaram isso muito a sério, né, no núcleo político do presidente. Jussara, nessas 24 horas que antecederam a demissão a pedido do Pedro Guimarães, ele mesmo forçou a barra para tentar ficar no cargo, embora já houvesse essa convicção dos auxiliares do presidente que ele deveria sair? Nas conversas que eu tive, não houve um pedido explícito para ele ficar ou tentar reverter, porque a gravidade da situação não deu espaço para isso. A decisão, pelos relatos que me fizeram, a conversa que o presidente Bolsonaro teve com Pedro Guimarães na Alvorada, na noite de terça-feira, foi uma conversa rápida e dura. O presidente, embora goste muito dele, estava irritado porque, obviamente, pelo mais um desgaste, mais uma crise para ele resolver às vésperas da eleição, e ele aí numa desvantagem nas pesquisas de intenção de voto. Então, foi quando ele falava da questão de ser inadmissível. Então, não houve, segundo esses relatos que me fizeram, não houve espaço para que o Pedro tentasse. De todo modo, nessa última conversa entre o presidente e o Pedro, uma das últimas, quando o presidente falou assim, olha, realmente é insustentável, a sua saída não tem condição, você vai ter que sair. Neste meio tempo, se esperava que o Pedro Guimarães não demorasse tanto a fazer a carta, né, de demissão. Pelo contrário, ele ainda, né, na manhã de quarta-feira, no auge dessa expectativa da demissão dele, ele participou de um evento da Caixa Econômica, o que ficou muito mal, as pessoas do governo ficaram muito desconfortáveis com a presença dele, né, que levou a esposa. Isso gerou muito desconforto no governo, porque a sensação, né, o núcleo político avaliava que o presidente teria que ter tomado uma atitude assim rápida, e pelo contrário, cada hora que passava, mais denúncias poderiam surgir, mais funcionários da Caixa poderiam vir a público relatar esses supostos assédios, então tinha uma tensão muito grande. E o que me fala é o seguinte, que a demora justamente acontece porque o Pedro Guimarães, pela vaidade, quis participar do evento, que irritou muita gente, e ele demorou a escrever a carta. Então, quando ele olha a carta de demissão dele, é uma carta que ele fala que sempre respeitou as mulheres, cita a vida familiar, cita também todas as atividades, a valorização das mulheres dentro da estrutura do banco, ele também cita, enfim, aproveita a carta ali para poder defender também ali a sua gestão. Então, esse processo demorou muito, mas desde logo cedo já não tinha dúvidas de que ele seria substituído, e como ele vai ser substituído pela Daniela Marques, que é uma assessora do ministro, que era, mas agora presidente da Caixa, mas ela é uma assessora ali do ministro da Economia, Paulo Guedes, considerada seu braço direito, e que ganhou muito respaldo e apoio do governo, né? Segundo eu apurei, o nome dela foi unânime quando surgiram quem vai substituir o fato dela, do currículo dela, de ser uma pessoa de confiança, que ganhou espaço no governo, o fato de ser mulher, e também contribuiu para ela que ficasse ali como sucessora do Pedro Guimarães. Inclusive, você esteve nessa quarta-feira no Planalto, né, Jussara? E aí, a semana passada terminou com a suspeita de vazamento de informações do presidente, no caso da investigação de corrupção contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e agora esse escândalo envolvendo Pedro Guimarães, que é um dos nomes mais próximos ao Bolsonaro. Como é que está o clima no governo e na campanha à reeleição, hein? O clima, neste momento, é de abatimento, né? Porque a avaliação ali do núcleo da campanha é que eles não estão conseguindo criar um fato novo, um fato positivo, porque vem uma crise quando acha que vamos conseguir criar um fato novo, seja o anúncio do general Braga Neto como vice, vem outra crise pior ainda. Então a avaliação é essa, assim, tem o Petrobras, a morte do jornalista Dom Phillips e do higienista Bruno Pereira, e declarações do presidente também que foram contestadas, aí a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e depois as gravações, né, a gravação que cita o presidente, né, o pressentimento do presidente de que poderia haver uma busca e apreensão. Muita coisa a ver. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente
que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? E agora, o caso do Pedro Guimarães, que é uma pessoa extremamente próxima. Havia um temor muito grande de que o presidente Bolsonaro, por ser próximo a ele, pudesse em algum momento fazer algum gesto, ou, né, ao falar sobre o assunto, dizer, olha, não é bem assim. Só que o presidente foi alertado que, neste caso, não teria como, ele não poderia errar. Então, o momento hoje na campanha é de apreensão, porque o presidente está atrás das pesquisas, né, de intenção de voto na corrida eleitoral e precisa reagir. E ele precisa reagir em públicos que são muito afetados por esse tipo de denúncia envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Jussara Soares, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, Jussara. Um grande abraço. Obrigada, Maltique. Obrigada, Carol. Até a próxima. Geralda Doca, conta pra gente quem é o Pedro Guimarães e como é que esse personagem se aproximou do governo Bolsonaro, hein? Olha, o Pedro, ele se aproximou do Bolsonaro ainda na campanha. Ele se aproximou dos filhos, na verdade, fez uma viagem com o presidente como intérprete, e aí ele acabou caindo nas graças do presidente e foi escolhido para a Caixa, né, para comandar a Caixa. E é um cara do setor financeiro, né, com mais de 20 anos de experiência, participou de processos de privatização importantes como o do Banespa, e chegou na Caixa como aquele cara que entrega, sabe, aquele cara que faz, e na época foi muito elogiado, inclusive. E acabou ganhando a confiança do presidente por conta dos programas, né, dos benefícios, o Auxílio Brasil, na época o auxílio emergencial, a Caixa que operacionalizou e pagou todo o programa, apesar das filas. E aí foi ganhando a confiança do presidente aos poucos, né, figura constante nas lives, enfim, é uma pessoa muito ligada ao presidente. Pois é, Geralda, e aí a gente fez um levantamento, na verdade você fez um levantamento só em 2021, ele fez 202 viagens pelo Brasil e também no exterior, e sempre com destinos que de alguma forma agradavam os aliados, né? Como era essa postura dele como um entregador para os aliados do governo? Assim, um dos primeiros projetos dele foi o Caixa Mais Brasil. E nesse projeto, a principal justificativa desse projeto, que nasceu assim bem de forma simples, que era ele viajar para conhecer as agências da Caixa no interior do Norte, do Nordeste, de Minas. E no início era um projeto pequeno mesmo, para conhecer os funcionários, para ver o que os funcionários esperavam da mudança na Caixa e tudo. E esse projeto acabou ficando enorme, e ele acabou visitando vários lugares de forma repetida. Ele levava uma comitiva enorme, ele chegava na cidade com carros blindados, carros em fila, assim, como uma grande celebridade. E aí ele começou a falar dos atos do governo, dos benefícios, do auxílio emergencial, filmava, tinha uma equipe de filmagem própria, ele filmava e mandava para os filhos do presidente, ele usava as redes sociais da Caixa e aparecia divulgando lá o Caixa Mais Brasil e tal. Então, isso acabou fazendo com que o Ministério Público, a Procuradoria junto ao TCU, entrasse até com representação, alegando que ele usava a estrutura da Caixa para se promover. Né? Então, assim, ele fazia fotos com o pé assim, sentado na lama, fotos no Rio, fotos dançando quadrilha, e assim, e depois divulgava tudo isso na rede social. Então, assim, acabava usando esses eventos para se promover, e tanto que em Brasília todo mundo desconfiava que ele queria disputar um cargo político, né? O que acabou não acontecendo, e a gente assim, não sabe exatamente por quê. E exatamente nessas viagens, assim, a forma de assediador, ela é antiga, ela é desde o início da gestão dele. Então era justamente nessas viagens em que aconteciam os assédios, né? Segundo a reportagem do Metrópolis e segundo relatos que a gente também tinha colhido
lá atrás, quando a gente fez um perfil dele, mas a gente não tinha prova. Constrangidas e com medo de represálias, elas não quiseram se identificar. As mulheres disseram que os assédios aconteciam na sede da Caixa em Brasília, mas principalmente nas viagens de trabalho, quando as equipes se hospedavam no mesmo hotel. As meninas, as funcionárias tinham muito medo de se expor, medo dele mesmo, medo de perseguição, mas enfim, nessas viagens, exatamente nessas viagens das mulheres que trabalhavam com ele, eram as pessoas que mais sofriam, que eram mais assediadas. Isso aconteceu nesses lugares, assim, ele desaparecia com as pessoas, sabe, e deixava toda a equipe dele preocupada, era assim, era uma coisa que falava muito abertamente, é claro, abertamente eu falo assim, nas conversas, né, da forma como ele agia. E aí, Geraldo, essas viagens tinham como destino preferencialmente cidades administradas por políticos aliados do governo, né? Ele beneficiou, sim, aliados do governo ao abrir agências, superintendências. Ele abriu uma superintendência em Petrolina, né, que é da terra lá do Fernando Bezerra, que era líder do governo na época, o senador Fernando Bezerra. Ele, em Campina Grande, quando o líder era o Agnaldo, ele fechou agências grandes em São Paulo, em Belo Horizonte, para abrir agências no interior, sob o pretexto que estava abrindo agências para beneficiar o agronegócio. Enfim, e também atendeu de forma suspeita uma lista de pedidos dos amigos da primeira-dama na liberação de empréstimos da Caixa. Isso também está sendo investigado. Geralda, você acompanha a Caixa Econômica, financiamento habitacional há muitos anos e, portanto, conhece por dentro aí o pessoal da Caixa Econômica, né? O que o pessoal falava para além do assédio sexual, o assédio moral, a forma como tratar as pessoas, a coisa de retaliação quando não lhe convinha determinada atitude? O que o pessoal fala? Sim, quando ele assumiu, ele fez assim, um verdadeiro caça às bruxas, tá? Ele retirou do alto comando da Caixa todos os executivos que tiveram alguma ligação com o PT. E quase todos tiveram, né? Porque o PT ficou muito tempo no governo. Presidente, só nisso, eu quero reforçar. Na Caixa Econômica Federal, quando nós entramos, tinha uma série de questões esquisitas. O balanço nem era auditado. O presidente deu liberdade total. Então, assim, ele mandou gente que mais de 20 anos como executivo para ser caixa em agência na periferia de BH. Porque, de alguma forma, teve alguma ligação com o PT. Ele chegou a proibir as pessoas de usar roupa vermelha. Né? Nos eventos da Caixa, todo mundo ia de camisa azul. Ele era tão, assim, obstinado com isso, que a casinha do Papai Noel, que é um enfeite que a Caixa faz todo ano, ele queria trocar a cor da casinha do Papai Noel para azul. E aí o pessoal de marketing acabou desaconselhando que ficaria uma coisa sem lógica, né? Na abertura de capital da Caixa Seguridade, o sindicato fez uma denúncia à própria FCVM que ele meio que fez uma campanha e forçou os trabalhadores a entrarem na operação, para ter um enorme grande de pessoa física entrando na operação. Então, assim, as pessoas têm muitas críticas ao trabalho dele. Sim, o resultado da Caixa melhorou, ele tirou as ressalvas do balanço da Caixa de operações suspeitas na Operação Lava Jato, de fato ele fez isso, ele conseguiu entregar um resultado bom para o governo, mas ao mesmo tempo ele é muito criticado pela forma de atuar, de agir, e assédio moral é uma coisa muito comum. Ele é de estupim curto, ele grita com as pessoas, ele não tem o menor pudor de tratar as pessoas mal na frente de outros, e assim, enquanto que em entrevista coletiva ele passa uma imagem de que ele é bonzinho, ele sempre chora, sabe, diz que a casa que ele tinha era do BNH, e que está na Caixa hoje representa para ele assim, uma missão, e ele fica se gabando que a Caixa, na gestão dele, conquistou a liderança no mercado imobiliário, e de fato conquistou mesmo, mas assim, tem muitas operações que aí a gente vai ver o que vai dar, né, porque ele lançou uma modalidade de crédito atrelada à inflação, e jurava que a inflação não subiria, e não foi o que a gente viu. Então, muito possivelmente, essa modalidade habitacional ligada
da inflação esteja com índices de atraso alto. E esses dados a gente pede para a Caixa e a gente não consegue, sabe? Então, assim, eu acho que ele saindo da Caixa, muita coisa virá à tona. O Geraldo, ele vem da iniciativa privada, né? Ele já tinha essa fama quando era da iniciativa privada, quer dizer, havia como o governo saber que o Pedro Guimarães tinha esse histórico quando ele foi nomeado para a Caixa Econômica? Havia, ele teve do setor privado e foi afastado por causa da forma como ele tratou, pela forma como ele tratou uma funcionária, né? Mas daí ele foi acusado de assédio moral, não foi assédio sexual. Mas o que é mais estranho, assim, quando ele estava para assumir, nós fizemos uma entrevista com ele, e eu lembro que ele falou que não sairia preso, que ele teria uma atuação muito diferente do Léo Pinheiro, que é o sogro dele, que foi preso diante da família por causa de envolvimento na Lava Jato. Segundo o juiz, Léo Pinheiro comandava, de uma forma geral, os pagamentos de propina da OAS. Os valores ainda em investigação passam de 47 milhões de reais. E agora, com essas denúncias de assédio moral, o que está acontecendo? Assédio sexual, ele está constrangendo a família dele do mesmo jeito, né? Hoje, diante desse clima todo, ele abriu um evento de agronegócio da Caixa, e com a esposa dele na plateia, falando que tem 20 anos de casado, que tem 2 filhos, que sempre a vida dele foi movida pela ética. Mas aí a gente resta saber qual que é o padrão dele de ética, né? Porque a situação dele está muito complicada realmente. Geralda Doca, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Geraldo, um abraço. Muito obrigada. Abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL e do site Poder 360. A produção é da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.